Boa noite, sejam bem-vindos ao Doce Café com Espiritismo. Hoje a gente está recebendo Ricardo Saad. Ricardo é advogado, servidor público e faz parte do grupo espírita Luz e Amor. Ricardo já é espírita, já tem 8 anos, não é isso? Isso. É uma satisfação recebê-lo. Muito Seja obrigado. bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite também. Ricardo vai falar, o tema escolhido foi Pacificadores, semeadores da paz, construtores da união. Ricardo, fique à vontade. Muito obrigado. Laís, inicialmente agradecer o convite, dizer que é uma grande satisfação, grande honra estar com vocês, né? Principalmente pela pessoa que você é e todos os nossos irmãos aqui do Instituto Espírita Paulo Estevão, e também por estarmos reunidos por uma causa tão importante, que é falar sobre o Espiritismo, que é o nosso consolador e que é realmente um presente da espiritualidade de Deus e principalmente do nosso Mestre Jesus para nós, né? Porque através do Espiritismo nós conseguimos mais informações sobre a nossa vida, para entender o sentido da vida e paralelamente trabalharmos para melhorar a nós mesmos e para fazer o que estiver ao nosso alcance para termos um mundo melhor. Então agradeço pela oportunidade de serviço, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Então, o tema, minhas irmãs, meus irmãos, escolhido, ele trata daquela bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Mas nós colocamos semeadores da paz como complementação e construtores da união, porque através do cultivo da paz, nós iremos fortalecer a fraternidade e a união efetivamente. E ao final da nossa conversa, nós vamos entender o tamanho da importância da união entre nós, não só espíritas, mas de todos, né? Até quem não tem nenhum tipo de crença, porque o que importa, como nós aprendemos com o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Verdade. Então, nós podemos utilizar os conhecimentos espíritas para, independente de estar dentro de um templo trabalhando, mas trabalhando no dia a dia, né? Colocando em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Isso mesmo. Né? Então, a mensagem, meus irmãos, de base utilizada está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 19, intitulada No Erguimento da Paz. Essa mensagem é do Espírito de Emmanuel, enviada pelo médium Chico Xavier. No capítulo 19, né, Emmanuel nos explica inicialmente sobre essa bem-aventurança que nós mencionamos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Mas antes, vamos tentar entender juntos o que significa a palavra pacificador. Né? Então eu gosto de falar, que eu acho até bonita a palavra em inglês, né? Peacemaker, né? É aquele que promove a paz, é o que chega para promover a paz, né? Mas no sentido espírita cristão, que é o que nós estamos analisando aqui hoje, é aquele que, inspirado no amor, trabalha para transformar conflitos em entendimento e sofrimento em esperança. Então, ele não apenas vive em paz, nós vamos entender mais à frente que precisamos inicialmente estar vivendo em paz para promover a paz. Mas o pacificador, ele não só vive em paz, como ele leva essa paz por onde ele passa. Então, o pacificador, ele tem também essa característica de não só tentar diminuir e acabar com conflitos, amenizando, né, com as ferramentas necessárias, mas de tentar transformar o ambiente onde ele está, né, através, como nós falamos, do perfume da caridade, que exala daquele que realmente tenta ao máximo viver como Jesus viveu, né? Que essa é a missão do Espírito, é estudar o Evangelho, o Espiritismo e tentar ao máximo imitar Jesus, né? Que aí realmente nós seremos exemplos onde estivermos. Não vamos mudar o mundo. As pessoas que vão mudar o mundo já estão destinadas a tal. Quem sabe até um de nós, né, está destinado para isso no futuro. Mas a gente precisa fazer o quê? Mudar o nosso mundo, transformar, promover paz onde estivermos. Na nossa casa, inicialmente, no nosso trabalho, na calçada, na via pública, né? Sim, com certeza. Até o livro Conduta Espírita tem um trecho, um capítulo direcionado, o Espírita na via pública, né? E diversos capítulos nesse livro que é muito interessante, que a gente pode utilizar com base também na nossa conduta de pacificação. Então, o pacificador é aquele que espalha paz por onde passa. Ele está em paz inicialmente, mas ele leva a paz onde ele está. E aí Haroldo Dutra, né, um grande estudioso espírita, ele tem um conceito bem interessante sobre o pacificador. Ele diz o seguinte: os pacificadores formam a brigada de incêndio da providência divina
possuindo habilidades na luta contra o mal. Mas tem um detalhe: jamais se utilizam de instrumentos do mal. Então, se uma pessoa está encolerizada, a gente vai agir com mais raiva? Ou será que a gente vai acolher com amor e com carinho? Para aí que às vezes a pessoa até pode ficar tão tocada com esse ato de amor, sim, que ela pode se transformar. Com certeza. Né? É bem comum a gente ouvir falar que quando você recebe uma ofensa, quando você responde com serenidade, com amor na palavra, na voz, a outra pessoa ou se envergonha ou se retrai um pouco. Então, exatamente, a importância. E a pessoa, quando está encolerizada, após passar esse estado de cólera, ela se envergonha. Sim. Porque ela pensa se olhando como outra pessoa estivesse olhando para ela. Então ela começa a sentir a vergonha realmente e às vezes até pede desculpa, né? Que é um ato importante, pedir desculpa também, reconhecer. Agora tem que ser sinceramente e tentar mudar, né? Então nós temos, por exemplo, a brigada de incêndio de uma empresa, por exemplo, eles são treinados para quê? Para apagar o fogo assim que tiver a necessidade e utilizam os instrumentos necessários. E o pacificador, sendo, como Haroldo bem falou, sendo membro da brigada de incêndio de Deus, precisa utilizar os instrumentos necessários. Então, por exemplo, onde houver ódio, leva ao amor. Onde houver ofensa, o perdão. Onde houver ignorância, leva à luz. Aí vamos colocar 2 parênteses aqui. Eu acho sempre importante a gente falar da importância do perdão, porque o perdão, muitas vezes a gente entende que pode ser um ato de covardia, um ato de fraqueza, um ato de estar concordando com o ofensor, mas na verdade a gente precisa, principalmente como espíritas, levar o conhecimento de que a ausência do perdão que causa em nosso coração, deixa em nosso coração o sentimento de ódio, rancor, desejo de vingança, tristeza. E nós como espíritas, sabendo que existe o espírito, existe o perispírito e o corpo físico. O perispírito faz essa ligação, não é? Do espírito ao corpo físico. E esses sentimentos negativos nascem no espírito. Então, ao pensarmos dessa forma com esses sentimentos negativos, eles vão desencadear onde? No corpo físico, podendo causar enfermidades. E o Evangelho não recomenda para a gente cuidar do corpo e do espírito? Então, o ato do perdão é inicialmente um ato de pacificação interior. Quando a gente concede esse perdão para outra pessoa, para o ofensor, nesse caso, isso também já alcança outra pessoa. Então vamos lembrar da importância do perdão. Eu sempre gosto de mencionar isso, que o primeiro beneficiado é aquele que perdoa. E às vezes o que praticou a ofensa, ele nem imagina que a gente já perdoou, né? Não é que a gente vai esquecer, perdoar não é esquecer, porque a gente esquecer é quase impossível. A gente lembrar sem sentir dor, né? É sem sentir... Porque veja, por que eu vou ficar com raiva se não foi eu que fiz o mal? Verdade. Né? Eu tenho que fazer o quê? Limpar o meu coração desses sentimentos, orar pelo ofensor para que ele mude e se transforme, e não faça isso com mais ninguém. E levar luz onde há ignorância. Um exemplo bem interessante é levar o espiritismo. Com certeza. Né? Eu sempre gosto de dizer, nós podemos divulgar a doutrina, claro, de forma natural, porque nós não podemos praticar prosélitos, né? Ficar tentando convencer as pessoas. Seria até um pouco indiscreto, inconveniente. Então a gente, no momento em que tiver uma brecha, a gente convida a pessoa para ir ao centro, explica como é, porque às vezes o fato da pessoa confiar em nós, ela vai nos acompanhar até o centro, ou vai no dia em que nós recomendarmos. E aí tem uma mensagem no Evangelho que diz, em resumo, convide a pessoa para ir ao centro e nós encontraremos a brecha no coração para cativar essa pessoa. Sim, e como você falou, essa pessoa nos conhecendo e vendo os nossos atos, exatamente, é isso, a gente verdadeiramente fazendo o que o Evangelho manda, então ela vai, não, essa é uma pessoa realmente que eu devo confiar, então ela vai aceitar, isso. Não é isso? E aí surge a oportunidade. É como é dita uma frase, a melhor propaganda da sua fé é a sua conduta. Com certeza. Né? Então, Laís é uma excelente pessoa, então o espiritismo é coisa boa também, né? Verdade. Então, aí a gente passa a fazer uma excelente propaganda da nossa crença. E aí a pessoa fica, às vezes, cativada com vontade de conhecer mais. E principalmente a pessoa que precisa encontrar o sentido da vida, né? Que o Espiritismo nos dá todas essas ferramentas
né, para a gente se conhecer, para a gente ver o que a gente precisa melhorar e encontrar essa paz interior, né, inicialmente. Isso é verdade. Portanto, o pacificador, ele trabalha para unir e não para dividir. E esse trabalho na união é através da semeadura da paz. É sempre, se tiverem 100 pessoas, ou melhor, se tiverem 100 pessoas e 99 estiverem com a rebeldia, com atos, né, anti a ordem, a disciplina, o espírita precisa ser aquele que vai ser exemplo de ordem, de disciplina, de paciência, né? Nós precisamos manter esse equilíbrio, né? E aí, adentrando nessa mensagem que nós utilizamos como base, que está no livro Ceifa de Luz, capítulo 19, Emmanuel diz: efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Então ele está dizendo da importância das pessoas que estão destinadas a estudar tecnologia, desenvolver vacinas, curas para enfermidades, que é muito importante, né? Essas pessoas que têm a inteligência acima da média, que estão na NASA, que estão estudando para chegar até a Lua novamente, né? Como nós vimos agora recentemente. Mas ele coloca o famoso mais, contudo, todavia, né? Porém, contudo, todavia, diz o seguinte: precisamos ainda mais dos obreiros do bem de assegurar a paz no mundo, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio na cúpula das nações, os presidentes da República, né, de países, os que estão na Organização das Nações Unidas são muito importantes, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz do cotidiano. Então nós temos essa paz macro, digamos assim, e a micro, que não deixa de ser importante. Sim, muito importante. Ele fala que é tão ou mais importante os pequeninos que trabalham no dia a dia, que às vezes a gente acha que não tem importância, Isso, é verdade. mas tem grande importância. As profissões, né, todas as profissões têm condições daquela pessoa ser um pacificador, independente de qualificação profissional, de remuneração, né? É só a conduta, a forma como a pessoa age dentro do trabalho, né? Então, por exemplo, a luta contra a maledicência é uma forma de sermos pacificadores. Sim. Dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? Mas como tornar-se um pacificador? Haroldo Dutra, no livro Sermão do Monte, de Jesus para Você, no capítulo 4, ele diz: estando inicialmente em paz consigo mesmo. Porque como é que eu vou promover a paz se eu não estou em paz? E aí a gente entende que essa paz é uma tranquilidade, não é? Mas não é aquela tranquilidade que vem das férias, de um feriadão. Não. De jeito nenhum. Né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente que Joana de Ângeles nos explica que isso não é a paz, certo? Vamos ver mais à frente. Então Haroldo diz: é necessário termos a certeza de que nós somos maiores do que qualquer sentimento negativo, como tristeza, raiva, ódio, né? E por quê? Porque a gente pode controlar, né? A gente precisa ter só a vontade. E aí é interessante, Laís, que tem uma comparação, né? Quando a gente viaja de avião, tem aquela orientação da aeromoça, né? Isso. Para colocar a máscara. E o que é que ela diz? Primeiro colocar a máscara no adulto. Isso, depois as crianças. E depois nas crianças. Por que será, né? Porque a criança, ela pode não saber colocar. Sim. Né? Caso o adulto tenha desmaiado, por exemplo, né? A máscara, que é caso tenha despressurização, fica sem oxigênio, né? Isso. Então o adulto coloca primeiro nele, para depois colocar na criança. Mesma coisa a paz. A gente conquista a nossa para depois transmitir, né? Então tem essa comparação que a gente faz com a aeromoça. Então, para sermos pacificadores, né, inicialmente precisamos ser mansos, brandos, dóceis, doces, né? Como Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas como? Em que sentido? Porque nós estamos passando, né, como sabemos, um momento de transição. Isso mesmo. Né? E precisamos estar adaptados. Mas vamos nos perguntar aqui: o que é ser manso? O que é ser brando? Né? Quando Jesus disse isso. É interessante que isso varia de acordo com a tradução: manso, brando, dócil, doce. Inclusive nós precisamos estar dóceis até para receber os ensinamentos, né? Que é deixar o coração aberto para entrar. Então vamos nos perguntar: o que é ser manso e ser brando? Né? Tem essa pergunta que está no livro Jesus no Lar, que os apóstolos fizeram para Jesus. Esse livro é bem interessante, eu recomendo a todos, porque ele conta bastidores, né, de conversa dos apóstolos com Jesus. Então, um dos presentes na reunião perguntou a Jesus o seguinte: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra?
Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção. Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados. Então, eles estavam confundindo, não entenderam, né? Porque Jesus deixou para, digamos assim, para falar com mais luz, né? Com o advento do Espiritismo, porque as pessoas não estavam ainda preparadas para receberem esse clarão de informações, né? Então, ele falava assim por parábolas, por imagens, e deixando essa semente, que a explicação com mais profundidade veio através do Espiritismo, né? Então, o que foi que Jesus respondeu? Eles estavam achando que ser manso e ser brando é ser covarde. Que muita gente acredita que sim, né? Infelizmente. Às vezes até aquela questão de dar a outra face, não é que eu vou dar a minha outra face para baterem, não, é porque eu não vou revidar. Primeiro ponto, o espírita não revida, o cristão, digamos assim, né? Não só o espírita. Ele não só silencia, como ele também devolve com paciência, com brandura, com mansidão. E aí vamos ver o que Jesus disse para... Inclusive Pedro também pergunta se era um sentido de covardia nesse momento. Aí Jesus disse: eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura, ou seja, de prudência, para melhor se acomodar às conveniências humanas. Então, ser manso, ele não está dizendo, Jesus já está dizendo para nós que não é colocar uma máscara para se adaptar às situações humanas, não é isso, e também não é preguiça. Exaltei na realidade, palavras de Jesus, a cortesia de que somos credores uns dos outros. O que é cortesia? É a gente tratar as pessoas com gentileza, né? Com mansidão, receber a pessoa com amor, né? Aí ele continua: bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza. Então, é importante essa necessidade de mantermos o equilíbrio. Jesus em nenhum momento, mesmo testado a todo momento que ele estava aqui encarnado, ele perdeu o equilíbrio, mesmo diante de poderosos, né, com poder da terra, né, poderes efêmeros, né, mas ele nunca perdeu o equilíbrio, sempre manteve a estabilidade, a serenidade. Então, bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Então, que profundidade disso que Jesus disse, né? O irmão ignorante que muitas vezes age conosco de forma rude, de forma bruta, ele está pedindo compreensão e acolhimento sem saber o que pede. Então, por isso que muitas vezes a gente, agindo dessa forma, nós podemos transformar a vida de uma pessoa. Com certeza. Mas quando a gente começa, nós espíritas que devemos ter a compreensão maior, nós cristãos, né, como você falou, quando você começa a ver o outro com ignorância, você vê que ele é uma pessoa que não tem compreensão, não é mais fácil? Até para você entender ele, por que ele está fazendo aquilo, ele não tem o entendimento que a gente tem. Exatamente. É mais fácil você parar e observar, eu, em vez de fazer o mesmo ou pior, Exato. Pensar nisso, Exatamente. A gente consegue, né? A gente consegue falar com mais mansidão, com mais amor, porque você está vendo que aquela pessoa não tem ainda o entendimento que nós temos. Exato. Inclusive isso faz parte de educarmos o nosso olhar. No livro Viajor, de Emmanuel e Chico Xavier, tem um capítulo, salvo engano é o livro Viajor, um capítulo que é intitulado O Olhar de Jesus. Então, é a gente olhar para a pessoa que está no equívoco como um espírito que está em evolução. Que cada um de nós tem o seu ponto, né, de que estamos de evolução. Então, cada pessoa tem o seu tempo de aprender, tem o despertar da sua vontade. Então, isso que você falou, Laís, é muito importante, nós educarmos o nosso olhar e termos o olhar de Jesus, né? Esse grande entendimento que é você transformar o olhar. E uma das coisas, aliás, a coisa principal, o princípio, a linha principal do ensinamento de Jesus, como Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, é a vida futura. Então, quando nós colocamos a lente, o óculos da vida futura, a gente vai entender, inclusive, as anormalidades, anomalias, entre aspas, como algumas traduções colocam no Evangelho, né? Das coisas que acontecem no mundo. Então, é muito importante a gente olhar, porque com a pureza de coração que Jesus tinha, ele via Deus na outra pessoa. Não foi assim que ele transformou, por exemplo, Maria Madalena? De uma mulher que estava desprezada pela sociedade,
ele transformou na mensageira da imortalidade da alma, né? Que maravilha. Uma mulher que para a sociedade não tinha solução, Verdade. Jesus resgatou e transformou ela na mensageira da imortalidade da alma, do espírito, né? Que é a vida futura. O olhar que ele teve, né? Muito profundo. Porque ela foi a primeira pessoa que viu Jesus, né? E tem um parêntese também interessante, que Jesus disse para ela que ainda não tinha se reunido, né, com o Pai, no momento em que ele apareceu para ela, que ela estava triste, com saudade dele. E Maria Dolores nos explica o que ele disse para ela naquele momento. E explica por que ele só reapareceu no terceiro dia, né? Porque ele foi visitar Judas, onde ele estava sofrendo muito, para amenizar as dores de Judas. Né? Então, às vezes, infelizmente, a gente vê atos de queimar Judas, de utilizar o nome de Judas e com pessoas que erraram, né? No sentido de terem sido falsas, entre aspas, né? Judas já está redimido. A última reencarnação dele foi como Joana d'Arc, quando ele, a todo momento, mesmo na fogueira, ele chamava o nome de Jesus e se manteve leal a todo momento. No julgamento de Joana d'Arc, ela dizia que ela usava o estandarte e não usava a espada. Então, que a gente possa ter esse estandarte, só que no nosso caso, o nosso tema aqui, o estandarte da paz. Né? Ela usava o estandarte do amor. Então, que a gente possa também fazer como Joana d'Arc. E Judas hoje já está ao lado de Jesus, redimido. Então, que a gente possa também lembrar de Judas, não no sentido de ficar lembrando do que ele fez, mas no sentido de nos espelharmos nele, de buscar essa transformação, de redenção dos nossos erros, através de seguir Jesus e sermos leais ao nosso compromisso como espíritas. Né? Verdade. Então, dentro desse contexto ainda de mansidão, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz no capítulo 9, Jesus fez da brandura, nesse contexto de brando, de manso, e da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Consequentemente, todo ato que vai de encontro à brandura, à moderação, à mansuetude, à afabilidade, que é de nós sermos afáveis, né, com as pessoas, falarmos de forma balsamizante, né? Todo ato que vai de encontro a essas características é um ato que está violando a lei de amor, né? Então, toda palavra ofensiva, quando a gente age, né, ofendendo alguma pessoa, é um sentimento que está indo de encontro à lei de amor e de caridade, e essa lei deve presidir as nossas ações. Devemos lembrar que caridade não é apenas a caridade de entregar a cesta básica. É material. A todo momento nós podemos estar praticando a caridade, emanando um bom pensamento, orando pelos criminosos, perdoando. É uma caridade conosco, inicialmente, e depois com aquela pessoa, caso a gente, né, tenha a oportunidade de conceder o perdão também. Então, a lei de caridade e lei de amor, ao nós estarmos agindo sempre dentro dessa lei, nós estaremos contribuindo para a concórdia e a união. E também para adquirir a nossa paz interior, sendo manso, sendo brando, né? Palavras ofensivas, está no Evangelho, constituem golpes desferidos diretamente na benevolência recíproca e na fraternidade. Então, se nós precisamos trabalhar pela concórdia e pela união, precisamos evitar palavras que firam a pessoa, inclusive ao dizer a verdade. Sim, isso é muito importante. Eu estava relendo novamente Busca e Acharás, de Chico, psicografia de Chico, de Emmanuel, e em todo momento ele fala sobre, na hora que você for falar a verdade também, não é porque é a verdade que você pode falar de qualquer forma. Exatamente. Né? Então você poderia complementar aí para que muitas pessoas também consigam compreender. É porque o Espiritismo, por exemplo, é a verdade, né? Mas a verdade que nós estamos falando aqui são de situações que nós estamos falando, no sentido de situações do dia a dia, né? Então, ao dizermos a verdade, nós precisamos medir as palavras, medir o momento que nós vamos falar, para nunca ferir a pessoa. Porque precisamos lembrar inicialmente, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Tudo que eu faço volta para mim, seja de bom, seja de mal. Então, por que eu vou dizer uma verdade que pode ofender aquela pessoa naquele momento, se isso também vai voltar para mim? Primeiro ponto. E segundo ponto é o que Kardec disse, que nós falamos agora há pouco, de que palavras ofensivas vão de encontro à lei da fraternidade.
Consequentemente, estamos trabalhando contra a união que Jesus tanto nos pede. É verdade. Então, ao dizermos a verdade, precisamos primeiro saber se o momento é adequado e a forma como vamos falar, né? Para não ferir a pessoa. É sempre importante estarmos na verdade, falando a verdade, com certeza. Até pela nossa... É um procedimento também dentro do processo da paz, da pacificação interior. É falar a verdade, né? A verdade no sentido de alguma situação que acontece na nossa vida. Mas a gente precisa saber o momento de falar, né? Eu sempre gosto de lembrar que o espírita também, ele deve contribuir, também não deve nunca atrapalhar. Por isso que às vezes dizer uma verdade, como a gente diz no popular, nua e crua, está atrapalhando a harmonia e a concórdia de um ambiente, no trabalho, por exemplo, né? A verdade é extremamente importante, mas precisamos ter muito cuidado ao falar. Precisamos ser sinceros, mas sem ferir, né? Senão estaremos transformando flores em espinhos. E a gente tem que fazer ao contrário, transformar espinhos em flores, né? E aí, dentro desse contexto ainda de sermos mansos e brandos, tem uma questão muito importante, também para o nosso bem-estar e das pessoas que amamos, que é evitar o estado de cólera. O que é cólera? É quando nós estamos com a raiva que ela se externa, e às vezes a gente desconta nas pessoas, desconta nos objetos, né? E aí o Evangelho nos diz no item 9 do capítulo 9, ao nos vermos encolerizados do ponto de vista das outras pessoas, nós vamos nos sentirmos envergonhados ou até com medo de nós mesmos, né? Quando a gente vê depois, como se fosse outra pessoa enxergando a gente, vai sentir vergonha ou medo. E aí, se nós tivéssemos a consciência de que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, muito pelo contrário, alteram a nossa saúde, comprometem a nossa vida e podemos ser a primeira vítima do estado de cólera e ainda fazer os que nós amamos sofrerem, e muito pior, em um momento, em instantes, encolerizados, nós podemos fazer algo que vamos nos arrepender para a vida toda. O resto da vida, isso. Né? Então, se eu estou procurando paz, eu não vou agir de forma que a minha consciência fique pesada, que aí eu não vou ter paz. Então, por isso que a gente precisa segurar o ímpeto da ação, da cólera. É normal a gente sentir raiva, pode acontecer, porque estamos em um mundo de provas e expiações. É difícil realmente estar aqui, né? Até o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Jesus e Nós, ele diz, nós que estamos aqui, sabemos como é árdua a caminhada na Terra, mas estamos aqui para ajudar. Então, nesse momento de sentir raiva, vamos orar, pedir ajuda aos nossos guias espirituais, aos nossos irmãos, como o Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o próprio Cristo, o Espírito Santo em geral, né? Que nós sabemos que o Espírito Santo é essa falange de irmãos que estão juntos de Jesus para nos ajudar, né? Então, que a gente possa evitar o estado de cólera começando da nossa casa, porque eu preciso ser a mesma pessoa, dentro e fora do lar. E aí vai também aqui um lembrete para nós homens. No livro dos Espíritos está escrito lá que o homem precisa ser um protetor da mulher. Não é no sentido de ser um segurança, de ser um guarda, não é isso. É no sentido da proteção. O homem tem um corpo físico mais forte do que a mulher, está no livro dos Espíritos, porque precisa ser um protetor. Então que nós possamos lembrar e pedir sempre a Jesus e a Deus para que as mulheres do nosso país sejam cada vez mais respeitadas e que os homens tenham a consciência de ser protetores, né? É uma obrigação moral nossa, né? E a gente precisa lembrar disso, especialmente nesse momento que estamos vivendo, com vários casos, infelizmente, de irmãs, né? Mulheres, né? Sendo agredidas, muitas vezes tendo a vida ceifada, né? Então que nós homens possamos lembrar disso. Sim, muito importante, Ricardo, você tocar nesse assunto. É algo que parece ser natural, mas que está sendo perdido, que está perdido, né? Que não está sendo lembrado. É o simples, é aquele ditado, né? O mais forte proteger o mais fraco. Isso. E nós mulheres sabemos muito bem quanto vale essa proteção, não é isso? Com certeza. E aí, dentro desse contexto de nós segurarmos os nossos ímpetos, como Haroldo Dutra disse no início que a gente mencionou, nós somos maiores do que qualquer sentimento negativos. Mas precisamos ter um detalhezinho que Jesus nos ensina, que está no livro Boa Nova, no capítulo Primeiras Pregações, que é a boa vontade sincera, né? Naquele momento, nesse capítulo, Jesus, o magnetismo do seu espírito, ele estava descansando à sombra de Jerusalém,
E aí, o magnetismo do seu espírito mesclado à sua simplicidade chamou a atenção de um juiz, um fariseu, né? Mas que era um juiz chamado Hanã. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: "Que fazes aqui, Galileu?" Aí Jesus responde que estava trabalhando pela fundação do reino de Deus. E aí Hanã pergunta: "Mas por acaso você tem..." Aí ele diz: "Reino de Deus", né? De forma irônica até com Jesus. "Por acaso você tem seguidores ou um príncipe com influência para te ajudar nessa empreitada?" Aí Jesus disse: "Os meus seguidores virão de toda parte." E aí ele pergunta, de forma também irônica: "Mas como você vai achar uma estátua perfeita onde só existe lama?" Falando de todas as pessoas, né? Aí Jesus fala nesse momento da importância da boa vontade sincera, da ação da vontade, do cinzel da boa vontade, que é aquele instrumento que o pedreiro usa, né? Sim. Junto do malho, do martelo para quebrar a pedra. A ação do cinzel da boa vontade, do mármore do sentimento. Então, só que ele não fala só vontade, ele fala boa vontade sincera. Por quê? Porque não é só a vontade, a gente precisa ter a vontade de mudar, de segurar o nosso ímpeto, por exemplo, nesse caso da cólera, mas precisamos ter a determinação, que é aquela ação do martelo sobre o cinzel. E vai agir onde? No nosso sentimento. Por isso que Joana de Ângeles fala que nós somos um diamante bruto com a partícula de Deus coagulado dentro de nós, que precisa se externar através dos processos de lapidação da vida, que são as dificuldades que a gente passa. Agora, dentro das dificuldades, precisamos encarar com fé, né, com a consequência da fé, que é a esperança, com paciência, e com o lema que o Espírito de Verdade nos recomenda no Evangelho: abnegação e devotamento. Abnegação, sacrificar os próprios interesses, e devotamento, dedicação no serviço, né? E aí, dentro do livro Pão Nosso, tem uma mensagem interessante de Emmanuel, que ele disse, no capítulo 65, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, e é o que acontece com a gente, né? Sim, a todo momento. A felicidade plena ainda não é deste mundo, né? Em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável, ou seja, é interessante, que o aprendiz procure a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então a gente pode lembrar de quê? Que nós, espíritas, nesse caso, né, que a gente tem essa consciência de que nós somos testados a todo momento. Então, essas situações que muitas vezes nos envolvem, que a vida nos envolve, é para testar como está a nossa ação dentro do Evangelho. Então, diante dessas situações, Emmanuel está nos recomendando a serenidade interior. E essa serenidade está ligada à ação da boa vontade sincera, ao segurar o nosso ímpeto de ação em uma questão negativa. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade mais velhos na experiência e no conhecimento aprendam a ter paz consigo. Como nós podemos entender esses irmãos mais velhos na experiência e no conhecimento? Não é questão de idade. Não. Podemos entender que são os espíritas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso mesmo. Então o espírita sabe, principalmente naquela questão do perdão que nós falamos, da repercussão das ações negativas no espírito. Sabemos da ação da cólera perante as outras pessoas. Porque nós temos, graças a Jesus e a Deus, esse conhecimento a mais, que por mais que nos dê mais conhecimento, mas nos dá também mais responsabilidade. Sim. Então nós precisamos, nesse caso especialmente como cristão, mas como espíritas principalmente, conquistar, trabalhar pela nossa serenidade interior. Aí vem o que a gente estava falando: educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos. Representa base primordial do pacifismo edificante. Então, Emmanuel está dizendo, para chegarmos à etapa de sermos mansos, precisamos educar a visão, como nós falamos, a audição, como? Ao escutar uma fofoca, por exemplo, aquele famoso ditado: a fofoca morre no ouvido do inteligente. Isso mesmo. Então precisamos trabalhar. No livro Jesus no Lar, no capítulo A Caridade Desconhecida, Jesus disse que trabalhar contra a maledicência é também uma forma de caridade. Porque estaremos também lutando contra o mal, que o mal não precisa ser extirpado da terra. O mal vem de onde? Do orgulho e do egoísmo. Então, uma ação dessa de maledicência e de fofoca, nós precisamos cortar. Como? Educando a nossa audição. Isso que eu estou ouvindo vai, por mais que seja uma verdade, aquela questão da verdade que estávamos falando, por mais que seja verdade, é válido eu falar para outra pessoa, né? Vamos ver à frente também que ser um pacificador também é guardar um segredo, Sim, né? sim. Então, educar a visão, a forma como a gente enxerga, ver Deus nas outras pessoas,
como você falou, ver que aquela pessoa está em um estágio evolutivo, em processo de evolução, assim como nós. Educar o nosso gosto, ouvir músicas melhores, por exemplo. Isso é muito importante. Né? E o ímpeto, a forma como a gente segura, o ímpeto é aquela quando a gente age sem pensar, né? Então segurar esse ímpeto. Eis porque, quanto não seja possível, Emmanuel continua falando, façamos serenidade em torno dos nossos passos. Né? Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos o círculo de paz verdadeira. A questão de ser um manso e depois um pacificador é como se Jesus dissesse assim pra gente: meu irmão, eu preciso que você se acalme, encontre a sua tranquilidade interior, porque eu preciso de você trabalhando aqui na minha obra de pacificação do planeta Terra. Isso mesmo. Então, como aquela questão da aeromoça, colocar o oxigênio, a máscara em mim, para eu me estabilizar, e aí vou cuidar dos pequeninos, né? E quando a gente cuida dos pequeninos, a gente está cuidando do próprio Cristo, como ele falou, Sim, né? Através dos pequeninos estaremos agindo diretamente com Jesus, né? E dentro ainda do contexto da tranquilidade, aquela questão de Joana de Ângeles que estávamos conversando, ela nos disse, no livro Leis Morais da Vida, conceitua tranquilidade como se fosse inércia ou indolência, né? Indolência é o quê? Preguiça. Então, tranquilidade não é estar, por exemplo, em um feriadão, estarmos curtindo, né, aquele momento de dever ausente, como ela fala, ou seja, sem nada de obrigação para fazer. Aquilo não é uma tranquilidade. Ali é um momento, como ela vai dizer aqui mais à frente, de renovar forças e juntar energias. Então, quando nós estamos descansando, não é que a gente está com tranquilidade, a gente pode até estar, mas é a tranquilidade de consciência. Aquele momento de dever ausente, de não ter nenhum tipo de obrigação para fazer, é no sentido de estarmos juntando energia para trabalhar. Nos reabastecendo para voltar, né? Então, a gente, como o termo que ela usa nesse livro é catalisando energias. Então, eu posso estar descansando, por exemplo, em um hotel 5 estrelas, mas eu não estou com paz no coração. Verdade. Então, é isso que ela está dizendo, que para esse dever ausente, o lazer demorado, não é tranquilidade, não é paz. Aí ela diz o seguinte: a tranquilidade independe de paisagens, circunstâncias ou ocasiões. Ela se estabelece no espírito como resultado de uma consciência pacificada. Como é que eu vou ter uma consciência pacificada? Através do sentimento do dever cumprido. Por isso que quando a gente vai ajudar sem interesse oculto, a gente fica com uma felicidade indescritível. É verdade. Né? Isso. A gente pode, por exemplo, viajar para alguma ação dentro da doutrina espírita. A gente não fica um pingo de cansado quando resolve tudo. Quando a gente para, que esfria o corpo, a gente pode até sentir um cansaçozinho, né? Que é normal dentro do corpo físico. Mas durante as ações e logo depois a gente não sente nada, a gente fica extremamente bem. E é aí que a gente está preenchendo efetivamente os vazios do coração. É através dessa dedicação ao próximo, e é o que vai nos dar, como ela diz aqui, a consciência pacificada, que isso é que é tranquilidade. Eu posso estar em um local, como nós falamos do hotel, em um hotel extremamente simples, mas estar em paz. Não é a paisagem e as circunstâncias, mas sim o sentimento do dever cumprido, né, que vai nos dar essa tranquilidade. E aí, finalizando essa parte de Joana, é nas batalhas da evolução, lapidando imperfeições e arestas, que o homem se autodescobre, que o livro dos Espíritos também fala isso, que a gente tem que se descobrir como? À noite, Santo Agostinho que ensina pra gente, né? À noite, se perguntando o que é que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, que é uma característica do homem de bem, né? Que está no Evangelho. Sim. Ver o homem de bem também se pergunta se ele fez todo o bem que podia, né? Recentemente teve uma palestra que eu fiz sobre caridade, teve uma pessoa que me perguntou assim: Ricardo, eu estava em determinado local, não fiz a caridade material do valor, porque eu achei que eu tinha quase certeza que aquela pessoa iria utilizar como um vício que ela tinha. Mas depois eu fiquei me perguntando se eu fiz certo de não ter dado dinheiro. Aí eu disse a ela o seguinte: primeiro ponto, se você tinha essa certeza de que ela ia utilizar no vício, então você fez bem, porque senão você estaria contribuindo ela se manter naquele vício. Mas vamos olhar o lado bom, como a doutrina espírita nos ensina, que é: você se perguntou se você fez o certo. Então isso é uma característica do homem de bem. O fato da gente se perguntar se fizemos algum mal e se fizemos todo o bem que podíamos é uma característica do homem de bem, daquela pessoa que está no caminho certo, né?
para imitar Jesus efetivamente em todos os locais. E aí, dentro do contexto da mansidão, algumas prescrições de paz, de conquistar a paz interior. Primeiro, corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos, né, nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós. Então, primeiro ponto, para conquistar a nossa paz. São só algumas dicas, né? Tem várias. Emmanuel, aqui no livro Ceifa de Luz, no capítulo 20, ele dá algumas dicas. Então, primeiro ponto, consertar em nós o que a gente consegue. O que a gente não consegue ainda, não é que vai ficar sem conserto, é que a gente vai pedir ajuda a Deus para trabalhar nessa nossa lapidação. E aí vem uma questão muito interessante, Laís. Fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Então, o que a Emmanuel está dizendo na prática? Vamos agir de forma com que as pessoas, na nossa ausência, sintam saudade de nós e não que fiquem satisfeitas quando a gente sai. É verdade, nossa. Né? A gente tem que pensar, poxa, um exemplo, né? Ricardo vem para quê? Vixe Maria, Ricardo, cara, meu Deus do céu. Ou o certo é pensar, Ricardo vem aqui hoje, ótimo, gente boa, né? Então é isso que nós estávamos falando anteriormente, de transformar o ambiente, né? Por mais que às vezes a gente possa até encontrar inimigos no caminho, sejam inimigos encarnados ou desencarnados, porque Jesus estava aqui fazendo só o bem e ainda encontrou inimigos porque ficavam com raiva de tudo que ele fazia de bom. Verdade. Mas mesmo assim a gente precisa continuar no caminho da retidão e fazendo bem a todos. Outra dica, tolerar os obstáculos com que somos atingidos nos impositivos do aperfeiçoamento moral. E entender que os outros também carregam os deles. Às vezes a gente fica revoltado querendo mudar o outro, né? É verdade. Mas a gente não vai mudar ninguém. A gente muda a nós mesmos. Podemos mudar o outro através... Não é que a gente vai mudar de uma hora para outra. A gente pode cativar, como nós falamos, através do bom exemplo, da pessoa se inspirar, de ter como referência. Outra questão, outra dica de Emmanuel, observar ofensas como retrato dos ofensores, sem traçar em nós a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Ou seja, quando alguém nos ofende, é aquela famosa frase, isso diz mais dele do que de mim. É verdade. Então, peraí, por que eu vou ficar com raiva, com ódio, com rancor, desejo de vingança, se quem fez o mal foi a outra pessoa, não foi eu? Então eu preciso trabalhar por essa paz interior para me tornar um pacificador. Se temos sentimentos de culpa, outra dica de Emmanuel, o que fazer? Administrar esse sentimento de culpa para tentar o equilíbrio. Mas tem uma chavezinha, que é o que? O trabalho no bem. Não é a questão só do trabalho remunerado. No trabalho remunerado podemos também trabalhar para Jesus. Sim. Podemos e devemos, né? Mas é na dedicação em trabalhos de caridade, dentro da doutrina, ou qualquer outro trabalho que venha a acolher os sofredores, né? Não só sofredores desconhecidos, como conhecidos também. Muito importante isso na família, né? A família, começa da família. A família é o núcleo da reencarnação. Tudo começa ali. Então a gente não pode ter uma vida de aparência, ser bom na rua e ser ruim em casa. Os homens não podem ser, como, salvo engano, Joana de Ângeles diz no livro Vida Feliz, verdugos em casa, que é carrascos, né? Isso. Tem que ser um equilíbrio, tem que ser a mesma pessoa em casa, na rua. Ser como o sal da terra, a pedra do sal, transparente, que é uma característica do sal da terra, né? Não exigir do próximo aquilo que ele não consegue fazer. Essa é bem objetiva, né? Outra dica para a pacificação interior. Não ignorar as crises do mundo, o que acontece no mundo, mas sabendo que o que acontece é porque está dentro do processo de aperfeiçoamento do nosso planeta, né? E aí agora, em tese, já conseguimos ter a paz interior. E agora o que fazer? Semear paz, né, para que possamos ser efetivamente construtores da união. Dicas para ser um pacificador. Primeira, está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 19, que nós utilizamos com base. Saber ouvir assuntos graves, substituindo os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Se alguém nos fala algo negativo, por exemplo, sobre alguém, por mais que a gente saiba que é verdade, o espírita tem obrigação, primeiramente, de colocar uma justificativa plausível naquela atitude da pessoa. E segundo, colocar uma virtude da pessoa. É o que Jesus recomenda no livro Jesus no Lar. Nossa, seria maravilhoso se todo mundo que começasse a fazer isso. Imagina, o pontinho de luz que seria. Porque Exato. Hoje em dia creio que seja um pouco mais ao contrário, né? Chegou para falar, a gente já... Não sei o que, então...
quando a gente já está adquirindo o conhecimento, essa paz, a gente age dessa forma aí. E saber, a gente tem que se conscientizar das consequências dos nossos atos. Também. Né? Se nós vamos relembrar, nós estamos aqui compromissados com Jesus. Como nós citamos Joana d'Arc, né? Que ela a reencarnação de Judas, ela lembrava desse compromisso que ela tinha com Jesus. Por isso que ela é um exemplo de lealdade. Então precisamos lembrar das consequências dos nossos atos. Então quando alguém vier falar mal de mim, eu preciso, aliás, falar mal de outra pessoa para mim, eu preciso ser um pacificador, agindo com o instrumento necessário para amenizar aquela fogueira. Eu vou colocar mais lenha na fogueira. Então, se alguém diz, por exemplo, Ricardo hoje me tratou um pouco mal, eu falo, sim, mas às vezes a pessoa não está no dia bom, se chateou com alguma coisa, está com alguma preocupação. Lembre de como ele é tão dedicado no trabalho, né? Então isso quebra essa corrente de maledicência, né? É outro ponto, outra dica para ser um pacificador. Em percebendo a existência de um erro, se dispor a resolvê-lo e não ficar só criticando, né? Então, a gente deve fazer o quê? Isso eu aprendi com o meu chefe. Focar na solução e não no erro. Sim. Ficar o tempo todo ali naquela discussão, naquela crítica, para quê? Não vai só resolver. aumenta a fogueira. É verdade. Né? Outro ponto, em caso de receber confidências aflitivas, não passá-las adiante, que é guardar o segredo. Por mais que aquela pessoa, às vezes o segredo, a pessoa fala, eu vou contar para você, mas não diga a ninguém, aí conta para vários. E aí, como diz agora no linguajar popular, pode vazar, né, aquele segredo. Mas aí, o que importa para eu ter a minha tranquilidade é que eu tenha guardado o segredo. Porque a minha consciência, olha, eu sei que eu não falei isso para ninguém, então não foi eu que vazei essa informação, né? Outra dica, proferir palavras de consolo e de esperança, onde quer que nós estejamos. Apagar o fogo da rebeldia com o exemplo de tolerância, dando sempre exemplo. O espírita precisa ser referência. Servir sem se queixar. Às vezes a gente se queixa até do que o outro deixa de fazer, mas a gente tem que fazer como o Divaldo Franco recomenda, fazer todo o bem possível, tudo que estiver ao nosso alcance. Às vezes a gente pensa que a gente não pode fazer mais, a gente pode fazer mais, né? Trabalhando no bem, Jesus vai nos dar esse suprimento extra sempre quando a gente precisar, né, de mais força para servir. E aí, concluindo essa parte de ser dicas de ser um pacificador, Emmanuel diz, bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Aí eu queria entrar, se você me permitir, nesse tema, nesse tópico de o que é ser um filho de Deus, não é? É interessante, a gente sempre fica mencionando esse versículo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós sabemos. Mas em que sentido será que Jesus disse isso? E aí vem a doutrina espírita de forma maravilhosa nos explicar, né, com profundidade, o que é ser um filho de Deus efetivamente. Antes a gente precisa lembrar do versículo que está em João, capítulo 10, versículo 34, quando Jesus estava... alguns fariseus, né, queriam agredir Jesus jogando pedras por causa do que Jesus fazia de bem para as pessoas. E aí ele perguntou, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Né? E aí no livro Consolador, na pergunta 302, foi feita essa pergunta para Emmanuel. Aí a pergunta foi a seguinte, como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? Aí a resposta de Emmanuel de forma resumida. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então, o que Emmanuel está nos dizendo? Que nós temos em nosso DNA a partícula de Deus. Quando uma pessoa está em dúvida se uma pessoa é filha da outra, faz o quê? O exame, né? DNA. Nesse caso a gente não precisa, porque a gente já tem a certeza que Emmanuel está falando, que está no nosso DNA. A partícula divina de Deus, que precisa que a gente faça a lapidação para externar, né, essa ação de Deus. E aí no livro Fonte Viva, no capítulo Educa, ele diz, Emmanuel diz, Deus está em nós, quanto nós estamos em Deus. Mas para que essa luz divina, essa partícula que está no nosso DNA, possa se destacar na treva, né, aqui da Terra, que ainda, né, é treva, é necessário que os processos educativos da vida trabalhem no empedrado caminho dos milênios, né, esses processos de evolução que nós passamos. A gente começa como um mineral, vegetal, animal, ser humano
é onde nós estamos agora, no início da caminhada, e depois nós podemos ser criaturas angelicais, né? Aí Emmanuel diz: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Esses são esses processos educativos. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor, Deus, habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. E aí onde está a questão do Filho de Deus, do pacificador. O pacificador é Filho de Deus. Por quê? Porque ele já permite que Deus se manifeste por ele nas ações. Aí Haroldo Dutra diz: o pacificador é alguém que já exprime, que já manifesta o caráter do próprio Deus. A sua conduta, como nós falamos, a importância da conduta, a sua fala, os seus pensamentos, seus sentimentos. Já teve a ação do cinzel da boa vontade, na ação do sentimento. São expressões do próprio Deus, com o qual ele está em comunhão, em sintonia e em profunda ligação, né? E aí, nós sendo semeadores da paz, né, e sendo Jesus o construtor do aprimoramento moral na terra, nós estamos na obra dele como construtores da união. E qual é essa importância da união e da fraternidade no conteúdo, principalmente aqui na nossa seara espírita? Tem uma questão bem interessante, né, um item, né, bem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 28, coletânea de preces. Aí a Kardec nos explica por que Jesus disse isso. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu também estarei, né? E aí Kardec diz: o Espiritismo nos fez compreender como os espíritos podem estar entre nós. Porque Jesus disse aqui: onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Como os espíritos podem estar presentes? Eles estão com o seu corpo fluídico, o seu corpo espiritual, que é o que a gente conhece como o perispírito, né? Então eles se apresentam da forma como ele entende de uma determinada encarnação, né? Quer se apresentar daquela forma. Quanto mais são elevados, maior é o seu poder de irradiação, né? Então, quanto mais elevado o espírito for, mais ele consegue irradiar, de estar presente com o seu perispírito, onde ele quiser, através do pensamento. E aí Kardec continua: assim que possuem o dom da ubiquidade, isto é, estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso um raio do seu pensamento. Então, Kardec está explicando para a gente como Jesus pode estar presente. Aí, ele diz o seguinte: com essas palavras, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, Jesus estava falando do efeito da união e da fraternidade. Então, por isso que nós precisamos semear a paz em nós, primeiramente, sendo mansos e brandos, semeando paz onde estivermos, sendo pacificadores, porque estaremos contribuindo para a união e a fraternidade. Não é porque tem 1, 2 ou 3, 20, 30 mil. É onde estiver reinando o amor e a fraternidade. Aí Jesus, através da ubiquidade, que é o dom de estar em vários locais ao mesmo tempo, só pelo pensamento, ele vai conseguir estar junto de nós. Que a gente precisa ter essa sintonia, sendo os filhos de Deus, pacificador, permitindo que Deus haja através das nossas mãos, né, sendo a extensão dos braços de Jesus e de Deus. Porque através do fortalecimento da união, dessa construção da união, Jesus poderá de forma mais fácil estar presente junto conosco. A gente precisa permitir ter essa sublimação, essa elevação nossa e permitir a presença de Jesus conosco, né? Então, para finalizar, onde estiver, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é um dom de Deus, começando de nós. Como diz Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 70. Então, façamos isso pelo nosso mestre, por tudo que ele passou aqui, mas em todo momento deixou o exemplo para a gente, né? Da minha parte, estou satisfeito. De verdade. Muito obrigada mais uma vez. Vamos encerrar fazendo a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por nos permitir trabalhar em sua causa. Se ainda não formos os pacificadores, que possamos começar e que consigamos, Senhor, levar a paz, o amor, os seus ensinamentos. Seja. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Muito bom.